consumidora, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e boa madrugada para você também que está nos assistindo, estudando conosco de madrugada. Iremos hoje apresentar mais uma aula para você que está aí do outro lado da telinha, cujo nome é Consumidor Bom é Consumidor Precavido. As provas na ação judicial na falta de resolução do problema pela via administrativa. Esse é o tema da aula de hoje. Espero que vocês gostem do tema, né? Só para lembrar que também nós iremos deixar material de estudos, não só a aula em si gravada, mas nós temos também o material de estudos no link específico do seu curso, né? Nessa aula, além da aula gravada, nós também disponibilizamos para você, para que se você quiser ler, se quiser estudar lendo, se aprofundar, posteriormente pode se aprofundar, ok? No Instagram também eu dou várias dicas, né? Mini aulas de 1 minuto para vocês. Se quiser me seguir lá no Instagram, @ItaloLeite, e Facebook também, Ítalo Bruno da S Leite, tá? Quase que o nome completo. Mas vamos começar a aula, cujo tema já foi falado, tá aí na tela, você pode ver. E vamos começar falando pela Constituição Federal, certo? É um tema interessante, porque todo consumidor, quando quer a reparação de um dano, quando quer a obtenção de algum direito, ele tem que ter provas, né, para o ingresso de alguma ação administrativa, para alguma ação judicial, né, caso não resolva administrativamente, ou caso pule até mesmo a esfera administrativa. Ele tem que ter provas para comprovar o direito, né? Ele tem que ter comprovantes, porque senão fica difícil, né, comprovar o direito dele mesmo com a inversão do ônus probatório. Aula específica que nós já damos aqui no nosso curso, está lá atrás, né? Dá lá uma olhadinha que você vai ver o que significa, o que é inversão do ônus probatório, certo? Então, nós vamos aqui basicamente mostrar para vocês quais são os tipos de prova, né? Por que da necessidade de adentrar na esfera administrativa, para depois você também adentrar na esfera judicial. Não só uma necessidade, mas também uma possibilidade de resolução do problema na esfera administrativa que tem tamanha importância. O artigo 5º da Constituição Federal, ele vai nos dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. Até então, matéria puramente constitucional. Também sou professor de direito constitucional, né, outra das minhas especialidades, mas nós vamos nos ater ao direito do consumidor, galera. É o que você quer saber aí na telinha. Inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, né? Estamos aqui dispondo, e vamos dispor também nessa aula, artigos do Código de Defesa do Consumidor, a defesa do consumidor, a continuação do artigo da Constituição Federal. Até aí tudo bem, show, ok. Inciso 33. Agora que vai começar o tema mesmo da nossa aula. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei. Prazo da lei. A lei vai dizer o prazo. Você tem o prazo de tantos dias, tantos meses, tantos anos para requerer tal certidão, para requerer tal documento, para requerer tal comprovante junto ao órgão público. E essa informação, como está constado aqui, pode ser de interesse particular seu ou de interesse da coletividade, interesse geral, né? Temos até medidas constitucionais para tanto, né? Habeas data. Habeas data é um dos remédios constitucionais na qual você pode adentrar para requerer uma informação sua, certo? Mas vamos nos ater aqui a direito do consumidor. Dentre tantas outras medidas, constitucionalmente falando, né, para que você
tenha o acesso a essas informações, certo? Sob pena de responsabilidade. Então, o ente público, o órgão público, é obrigado a lhe dar essas informações, se a lei assim dispuser com os prazos para tal, sob pena de responsabilidade, ou seja, sob pena de responder, né, até mesmo a processo administrativo e a depender da omissão, né, do gravame e processos mais pesados, sob pena de responsabilidade, né, até mesmo crime de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A única exceção é essa. Verificado, caracterizado pelo órgão público, ou até mesmo através de lei, que o sigilo daquele tema, daquele assunto ao qual você quer informações de interesse público, verificado que esse sigilo é imprescindível, então o que acontece? Pode ser que aquela informação seja considerada sigilosa e não seja repassada para você, certo? Por quê? O que é que se defende aí? A segurança da sociedade, da própria coletividade e do Estado, ok? Inciso 34. São a todos segurados independentemente do pagamento de taxas, ou seja, você não precisa pagar nada, nenhuma taxa. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Você pode peticionar ao poder público, isso envolve a esfera administrativa, isso envolve a esfera até mesmo judicial, certo? Você pode peticionar para requerer os seus direitos, ok? Ou mesmo para requerer, como eu falei aqui, habeas data, informações de interesse particular seu, ok? A linha B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Isso aqui é mais interessante porque ele é mais específico. Ele é mais propício. Obter certidões em repartições públicas. Ok? É assegurado a todo o consumidor, no caso aqui nós estamos falando de direito do consumidor. Para que obter essas certidões e repartições públicas? Para fins de você ter consigo assegurado um documento de fundamental importância, certo? Para a defesa dos seus direitos ou esclarecimento de situações de seu interesse pessoal. Então, tudo isso que você tem direito constitucionalmente falando, também ligado ao direito do consumidor, lhe asseguram provas, certo? Por isso que o nome do tema é consumidor bom, é consumidor precavido, para uma futura ação judicial, ok? Ou mesmo um futuro procedimento administrativo que você entrar, você vai ter um acervo probatório todo a seu favor, que você pode requerer junto a repartições públicas e, como nós vimos, também privadas. Ok, galera? Agora nós vamos pular, nós vamos sair da Constituição Federal, certo? Que nós tivemos assim um amplo escopo pela Constituição Federal e vamos agora para o Código de Defesa do Consumidor em si. O Código de Defesa do Consumidor em si, nós trouxemos alguns incisos do CDC e vamos falar um pouco da figura dos PROCONs, ok? São direitos básicos do consumidor. Isso é o artigo 6º, inciso 3. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresente. Ou seja, consumidor, você está comprando um produto ou você está contratando um serviço. É um direito seu a informação clara sobre qualquer que seja esse produto ou qualquer que seja esse serviço, né? Em suas diferentes características e qualidades. Você tem direito a obter informações. Indiretamente falando, você tem direito a obter documentações, como, por exemplo, nota fiscal. É um direito do consumidor obter nota fiscal. E nós sabemos que na nota fiscal já vai estar destrinchado o que, por exemplo? O preço do produto, como se procedeu o pagamento, a garantia do produto comprado, em se tratando de produto,
até mesmo do serviço, recibos, etc. e tal. Contratos, etc. e tal. Ok, galera? Então, é um direito que o consumidor tem para ficar ligado em juntar os seus meios de provas a órgãos públicos ou privados, a fim de que você possa se resguardar, certo? Se acontecer alguma coisa com você. Às vezes até não aconteceu nada com você. É o que nós vemos muito na prática. Não aconteceu nada com você, né? Você comprou ali um produto ou contratou um serviço, tudo bem, está de boa, correndo tranquilamente. Mas seja precavido, consumidor. Comece a guardar todos os documentos, comece a guardar todos os comprovantes de pagamento, comece a guardar o contratozinho, né? A publicidade ocorre, ensejou a sua contratação, tenha ela como meio de prova. Se tiver alguma prova que você não tem em mãos, vá até a repartição pública ou privada, pegue a documentação que você deseja, porque como nós vimos na Constituição e agora no CDC é um direito seu, comece a ser precavido, mesmo que nada tenha lhe acontecido. Porque se vier o pior, se vier a violação aos seus direitos, lhe lesando como consumidor, você vai ter um acervo de provas todo a seu favor. Nós estudamos a inversão do ônus da prova, o que significa dizer que a outra parte, né, o fornecedor de serviços ou de produtos é a parte infinitamente mais forte da relação. O consumidor necessariamente é a parte mais fraca. Então, a inversão do ônus da prova inverte a prova para que a outra parte apresente a prova. Traga a prova que você pedir, que você não tem em posse, que você não tem em mãos, mas a outra parte, por ser a parte mais forte, tem, e traga a prova. Né? Geralmente é muito pedido no processo judicial, certo? Então, o que é que acontece? Essa prova é trazida pela parte mais forte na inversão do ônus da prova, como nós já estudamos. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu já dei, nota fiscal. Nota fiscal é algo que a outra parte necessariamente tem de apresentar, se você não tiver, porque está sobre posse, está sobre domínio da parte mais forte do fornecedor de serviços ou de produtos. Mas isso não quer dizer que você não tenha direito a ter o acesso a essa nota fiscal se você recorrer diretamente até o ente privado. Você pode chegar até o ente privado ou público e dizer, olha, eu quero nota fiscal de tal serviço contratado, de tal produto comprado. E o ente privado é obrigado a lhe fornecer, conforme nós estudamos até aqui. Parágrafo único do artigo 6º, inciso 3º. A informação de que trata o inciso 3 do caput desse artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência. Deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. Recentemente, nós temos a lei, né, dos portadores com deficiência. No Código Civil, nós sabemos que os portadores com deficiência não são mais considerados como absolutamente incapazes, mas relativamente incapazes, mas eu não quero especificar aqui muito a parte teórica do direito, eu quero que você entenda a prática do negócio, né? Mas o portador de necessidades especiais, né, a pessoa com deficiência, né, ele tem que ter também um direito mais facilitado para ele, de acordo com a deficiência dele, né? A Constituição já nos traz o princípio da igualdade e da isonomia de forma a tratar os iguais de maneira igual e os desiguais, né, na medida de suas desigualdades. Mas qual o fim propício a isso? O fim propício é a igualar, para que ele tenha o mesmo direito, né, que aquelas pessoas que não têm, que não têm deficiência. É por isso que nós vemos aí em concursos vagas para candidatos com pessoas com deficiência, porque os candidatos, pessoas com deficiência, eles têm uma certa limitação, certo? Então desiguala um pouco, né, dá vagas especialmente para esses candidatos, pessoas portadoras de deficiências, para que no final das contas possa haver um equilíbrio. Possa ter um equilíbrio. Ou seja, é justamente por ele ser portador de deficiência, justamente por ele ter uma deficiência, né, que desiguala com os demais, ok? Que já desnivela com os demais, por ter uma dificuldade maior, ele também vai ter uma facilidade maior
para que no final das contas seja suprido o princípio da igualdade e o da isonomia, constitucionalmente falando, né? Nós temos até políticas públicas neste sentido, né? No sentido dessa facilitação a certas classes, não só as pessoas com deficiência, ok? Mas nós estamos falando das pessoas com deficiência porque está aqui expresso no Código de Defesa do Consumidor, certo? A informação de que trata o inciso 3 que nós acabamos de falar deve ser acessível à pessoa com deficiência, ok? A pessoa com deficiência ela deve ter uma acessibilidade, uma facilidade no conteúdo da informação adequada e clara sobre o produto ou serviço comprado ou contratado, ok? Inciso 8º. Vamos lá. Direito básico do consumidor. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, que nós acabamos de falar e tem uma aula específica só sobre isso, a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação, ou seja, a alegação tem que ser verdadeira, ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, ok? Hipossuficiência tem a ver com processo, ou seja, o consumidor em si ele é a parte mais fraca processualmente falando, e é por isso que existe a inversão do ônus da prova, para que a outra parte mais forte, como já falado, traga a prova que o consumidor não pode levar, certo? Lembrando mais uma vez, hipossuficiência é diferente de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é uma característica maior que todo consumidor tem. O consumidor em si já é vulnerável, tanto tecnicamente, tanto economicamente. Por exemplo, a empresa ele tem um poderio financeiro, a depender da empresa. Só um exemplo, muito maior que o próprio consumidor, né? Ou cientificamente também falando, etc e tal. Ok, galera? E os PROCONs, galera? O PROCON é um órgão administrativo, é um órgão onde você pode procurar a satisfação do problema nessa esfera. Nessa esfera. É bom porque é uma possibilidade de resolução do problema, né? O PROCON não é justiça. Você não pode requerer lá o que você pode requerer muitas vezes na justiça, como, por exemplo, a indenização por danos morais. Nada obsta que você chegue a um acordo quanto a isso no PROCON, se assim a outra parte se dispuser, certo? Mas, entretanto, o PROCON é um órgão administrativo destinado a facilitar, né, o entendimento entre as partes, é um órgão de conciliação, né? Ultimamente tem se buscado muita conciliação entre as partes, o acordo entre as partes, para que possa ser resolvido o problema e até mesmo ser suprido o dano, por que não? Ok, galera? Então, o PROCON existe para isso. É para isso que o PROCON existe. É um órgão administrativo prévio, né? Antes do judiciário. Ok? Não sendo resolvido no PROCON, você procura o Poder Judiciário para que os seus direitos sejam atendidos e assim concedidos após análise do magistrado, do juiz. Certo, galera? Doutor Bruno, ou professor Bruno, eu também sou advogado acostumado que me chamam de doutor. É obrigado eu ingressar com o PROCON? Eu poderia ingressar diretamente no judiciário? Olha só, galera, não é obrigado, né, você ir no PROCON. Você pode sim ir diretamente no judiciário, desde que, né, o seu advogado ou a pessoa, se você for entrar, porque nós sabemos que até 40 salários mínimos, né, juizados especiais, ok? E até 20 salários mínimos você tem a possibilidade de adentrar na justiça sem o acompanhamento de um advogado. Porém, quando você for entrar com a sua queixa, que é o nome que se dá, você vai no próprio juizado e diz que quer entrar com a queixa, ok? Vai ter um profissional habilitado que vai lhe instruir, que vai fazer a sua petição, né, que vai ajuizar a sua ação, e ele vai lhe instruir sobre tudo, sobre os seus direitos, sobre o acervo probatório. Porque a gente está estudando aqui justamente essa aula de consumidor bom é consumidor ligado, precavido, consumidor que se detém a todas as provas, guarda tudo bonitinho. Ok, galera? Então, essa pessoa vai instruir, vai ver se tem os meios de provas suficientes ou necessários, se for acima de 20 salários mínimos e menos de 40 salários mínimos. O seu advogado vai lhe instruir se tem os documentos necessários e pertinentes
para o ingresso de uma ação judicial. Porque não basta a parte querer entrar no judiciário sem prova nenhuma, querendo apenas a inversão do ônus da prova, né? Incumbe ao autor a prova das alegações. Pelo menos tem que ter um mínimo de acervo probatório suficiente. Ok, galera? Quem fala isso é o Código de Processo Civil. Então, o autor ele tem que trazer pelo menos um mínimo de indícios suficientes que comprovem o seu direito, certo? Que comprovem a sua legitimidade a tal direito, o seu interesse a tal direito, né? O seu interesse de agir, juridicamente falando. Que comprove a sua necessidade, que comprove os seus transtornos, que comprove que está sendo lesado, que os seus direitos estão sendo violados. Tem que ter um mínimo de acervo probatório. O mínimo possível. Vou dar aqui exemplos, comprovantes de pagamento que você pagou, nota fiscal, né, do produto ou do serviço, né, os comprovantes de atraso da entrega do produto, de atraso da entrega de atraso do serviço, né, não realizado conforme pactuado em contratos. Tem um contratozinho também para juntar no processo. Ok, galera? Tem que ter o mínimo de prova possível para robustecer o seu processo, para que, através do seu processo, você possa convencer o magistrado, o juiz, de seus direitos. Ok, galera? Então, é muito importante que você seja um consumidor precavido. É muito importante que você seja um consumidor em que você vá juntando todos os documentos, todas as provas possíveis, né? Para que, se por acaso você for lesado em seus direitos, se por acaso acontecer coisas negativas na relação jurídica consumerista, né? Você possa buscar a reparação, né? Ou buscar resolver o problema pacificamente pela via administrativa, né? De uma forma que você tenha um acervo probatório suficiente para tal. Ok, galera? Outras leis. A Lei 9.051 de 95 dispõe especificamente sobre a expedição de certidões para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, estabelecendo os seus limites. Ok, galera? Essa lei aqui é uma lei que dispõe sobre a expedição de certidões, né, como nós estudamos aqui na Constituição, para defender direitos e esclarecimento de situações, como nós vimos na própria Constituição Federal. Ok, galera? Esse direito também encontra-se resguardado da Lei 8.159 de 91, que trata da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Quem quiser dar uma pesquisada, dar uma aprofundada nessa lei, vai lá, né? Dá uma estudada, porque ela fala só sobre essa expedição de certidões, foge um pouco, não foge totalmente, tá? Do direito do consumidor, mas ela vai acrescentar, certo? Como se deriva essa expedição de certidões, os direitos, esclarecimento de situações, né? E seus devidos limites. Bem como a Lei 11.111 de 2005, né? Que regulamenta a parte final do dispositivo constitucional, inciso 33, caput do artigo 5º, ok? Da Constituição Federal, que trata das informações a serem consideradas sigilosas a fim de garantir a segurança nacional. Ok, galera? Pessoal, essa questão de sigilo é uma garantia para a segurança nacional. Então, em muitos casos, o ente público pode lhe negar uma documentação, desde que fundamentado no sigilo. E não só fundamentado, tem que ter realmente um indício muito forte de que, se aquela documentação for fornecida, se aquela prova, se aquela certidão for fornecida, vai pôr em risco a segurança nacional. Tem que ser uma documentação de extrema importância ou relevância, que vai expor o Estado, que vai expor o ente, né, a uma enorme insegurança. Ou então aquela documentação já está em andamento em um processo, né, que tem que ser tratado de forma sigilosa, que não possa descobrir, para que possa atingir um objetivo. Ok? Então pode ser alegado o sigilo nesses casos, a fim de garantir a segurança.
né? Então, pessoal, o artigo 100, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações prevê a possibilidade de o interessado requerer certidões acerca de ações na própria companhia, desde que seja pago previamente o valor referente à diligência. Ok, galera? Então, você quer requerer uma certidão, né, acerca de suas ações na companhia, ok? Na companhia. Mas tem que ser pago previamente o valor referente à sua diligência, ou seja, ao seu requerimento da certidão, ok? Ah, de quanto é esse valor, professor? Esse valor vai estar lá estabelecido pela própria companhia, ou mesmo estabelecido por lei. Se nada a lei disser, a companhia vai dizer de quanto custa o valor do documento. Até porque a lei diz, ela autoriza que tem que ser pago. A lei autoriza que tem que ser pago, ok? Quando se tratar de sociedades por ações e você requerer certidões acerca das suas ações. Logo abaixo vai dizer que o dispositivo prevê ainda a possibilidade de interposição de recurso administrativo à Comissão de Verbas Mobiliários para a defesa do acionista, fornecendo-lhes meios para resguardar seus interesses de modo objetivo, sem necessidade de recorrer ao judiciário. Aqui nós vimos, pessoal, a questão de recurso administrativo, né? Sem necessidade de recorrer ao judiciário. Todo esse conteúdo vai estar também no seu material de estudos, ok? Em que você pode aprofundar depois a leitura, caso assim você queira. Para encerrarmos nossa aula, vamos ver aqui a súmula 389 e, por fim, uma jurisprudência que eu não vou ler com vocês, vou explicar apenas do que ela se trata, ok? Mas você lê aí no seu material e não tem só essa jurisprudência. Tem muitas jurisprudências no mesmo sentido que eu coloquei no seu material. Se você for advogado, você vai se interessar nessas jurisprudências, né? A fim de você entender o entendimento da jurisprudência pátria, tanto que simulou a questão, ou seja, tornou como se fosse um segmento único. Tem que seguir aquela linha, que é aquela linha que os tribunais estão adotando. Por isso foi feita a súmula número 389, que diz: a comprovação do pagamento do custo do serviço referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima. Ou seja, tem que comprovar o pagamento do custo do serviço, como nós acabamos de ver, referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia, certo? Para que a sua possível ação de exibição de documentos ajuizada em face dessa sociedade possa seguir a sua tramitação normal, ok? Então, pessoal, como nós vimos, essa súmula está querendo dizer o quê? Está querendo dizer, basicamente, que em se tratando de ações em que você quer entrar com ação de exibição de documento em face da companhia, você teria que pagar o custo, né, para tentar requerer as devidas certidões pela via administrativa, ou mesmo tentar resolver o problema pela via administrativa. Não conseguindo, aí você iria para a esfera judicial. Foge, essa é uma exceção, tá? Que foge aquilo que eu falei, em que não era obrigado ir para a via administrativa. A exceção está aqui nessa súmula, e na jurisprudência abaixo nós vamos ver, né, no verbete, através do verbete sumular número 389, que nós acabamos de ver, a aplicação do pedido de exibição formulado sobre qualquer rito e não somente as ações cautelares, certo? Então está aqui a jurisprudência, você tem no seu material aí, é uma aula mais técnica, é uma aula realmente mais teórica mesmo, ok? Mas também nós demos bastante prática, nós esclarecemos bastante coisa para você, consumidor ligado e precavido, que vai se guarnecer de todas as provas, documentos, testemunhas, seja lá o que for, né? Caso tenha algum problema na sua relação consumerista. Até a próxima aula, pessoal. Nós encontramos lá. Forte abraço.